Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Olá, querido internauta. É com muito prazer que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu quero desejar boas-vindas a todos vocês que sintonizam nesse canal do YouTube da ADR, Assembleia de Deus Renovação, para apresentarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online, a sua EBD Online da ADR. É com muita alegria que nós retornamos a esse canal para apresentar-lhes mais uma aula da nossa lição, do nosso trimestre. Aula essa que estará fechando esse trimestre de lições sensacionais e maravilhosas que estudamos ao longo dos últimos 3 meses sobre os personagens do Antigo Testamento, tratando-os e falando deles como gente como a gente. Nós tivemos a alegria e a satisfação de termos aqui 12 aulas, a 13ª será hoje, aulas maravilhosas, aulas espetaculares que falou muito com cada um de nós. Eu vou fazer uma pequena passagem de todos esses personagens que nós estudamos para que você que está chegando agora, que é o primeiro dia, a primeira vez que você sintoniza no nosso canal, na nossa EBD. Nós falamos de personagens, gente como a gente, como eu falei, e falamos de Enoque, o homem que andou com Deus, falamos de Abraão, o amigo de Deus, falamos da mulher de Ló, aquela que olhou para trás e colocou tudo a perder, falamos de José e seus sonhos, os sonhos que vêm de Deus, falamos de Moisés, o grande líder de Israel, falamos de Josué, que sucedeu Moisés, uma sucessão que deu certo. Depois falamos de Sansão, o herói solitário, começou bem e não terminou bem. Falamos de Ruth, a moabita. Falamos de Saul, aquele rei, o primeiro rei de Israel, que no final foi desastroso. Falamos de Elias, o profeta do fogo. E na semana passada falamos de Jó, e todo o seu sofrimento, toda a sua saga. E hoje nós estaremos mais uma vez estudando um personagem também muito lido. As histórias da Bíblia, principalmente para as crianças, abordam muito este personagem. E eu vou dizer desse personagem aquilo que talvez muitos de nós já o fizemos, né? De a nossa mãe, o nosso pai nos mandar fazer alguma coisa e nós, ao invés de fazermos aquilo que ele manda, a gente vai para um outro lugar fazer uma outra coisa e acaba que nós nos damos mal, né? E aí o nosso pai e nossa mãe pega pelo braço ou pela orelha e nos traz e fala: mandei você fazer isso daqui. Eu sei que vocês já sabem do quem eu estou falando. Nós estaremos falando de Jonas, o profeta fujão. Jonas que tentou sair ali daquilo que Deus havia lhe mandado fazer, e as consequências que Jó teve que assumir foram consequências duras, mas que no final Deus agiu de misericórdia através da vida do ministério de Jonas, fez uma grande obra naquela cidade. Então nós estaremos hoje estudando a lição de número 13, Jonas, o profeta fujão. A lição que nós estamos usando, nós fazemos questão de frisar todos os domingos, é a lição da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado. Personagens do Antigo Testamento, gente como a gente. A lição de hoje ela está pautada no livro de Jonas, em todo o seu... É um livro pequeno, né? A leitura bíblica no capítulo 1 e o texto áureo no capítulo 1, versículo 2. Eu tenho certeza que o professor que irá ministrar essa aula tem em seu coração uma palavra maravilhosa, uma palavra que falará muito aos nossos corações. E eu quero nesse momento, com muita alegria, esse professor estará estreando nas aulas da IBD Online neste domingo. É uma pessoa que também é muito querida nossa, tem nos ajudado muito na Escola Bíblica Dominical, principalmente com os nossos jovens, através do Renova Zoom todos os sábados, através do Renova Jovem. Ele que é o ministro de jovem da nossa igreja e tem desempenhado um papel fundamental à frente dos nossos jovens e tem ajudado a ADR, o nosso pastor, enfim, tem feito um trabalho muito lindo na nossa igreja.
Estou falando do ministro Wagner Reis Júnior, conhecido como Juninho Reis. Ele é um dos professores da nossa classe de jovens e ele que estará ministrando essa aula de hoje. Quando eu propus a aula para ele, falei que era Jonas, ele de pronto aceitou, falou: pastor, eu tenho uma alegria de falar desse personagem, porque é um personagem que eu gosto, já estudei e está ardendo no meu coração essa palavra, essa matéria, e eu tenho certeza que nós, na unção e na graça do Espírito Santo, estaremos ministrando uma boa aula. Então eu quero desde já convidar o Juninho para adentrar a sala e ministrar a sua aula, e que todos nós tenhamos uma grande aula. Juninho, que Deus te abençoe. Logo mais nós voltaremos para dar um encerramento a essa aula. Esteja conosco os próximos minutos, os próximos 30, 40 minutos, pois nós estaremos falando de Jonas, um profeta fujão. Uma excelente aula a todos, na paz do Senhor. Obrigado, pastor João Marcos, nosso superintendente da IBD na ADR. Obrigado, pastor Paulo Silas também, o nosso pastor Wallace, e todos aqueles pastores e amigos, professores também, quero agradecer, que têm incentivado, apoiado e dado a confiança aqui para que possamos então ministrar essa aula hoje. Quero desde já agradecer cada um dos professores. Esse realmente foi um trimestre fantástico na nossa EBD aqui na ADR. Cada um dos professores, cada aula, uma mais abençoadora do que a outra, uma aula mais incrível, com um nível de profundidade teológica fantástico. Então você pode conferir todos esses vídeos, todas essas aulas sobre os personagens do Antigo Testamento, aí na playlist do nosso canal na ADR. Se você ainda não conhece, se você ainda não é inscrito, então já se inscreve agora. Clica aí embaixo no inscrever-se, já deixa o like também no vídeo, curte aí o nosso vídeo. Se você quiser deixar algum comentário, mandar algum recado para a nossa igreja, ou se essa aula hoje for abençoadora para a sua vida de alguma forma, comenta aí também, deixa o seu comentário e não deixa de compartilhar. Não deixa de compartilhar esse material para abençoar vidas e assim juntos angariarmos mais almas para o reino. Nós vamos agora então, como o pastor João Marcos já anunciou, falar um pouquinho sobre o profeta Jonas, entender um pouquinho sobre esse livro, sobre esse registro histórico que temos aí. É um livro canônico na nossa Bíblia, e vamos entender um pouquinho sobre a história desse personagem do Antigo Testamento. Então você agora preste muita atenção, tenho certeza que este conteúdo vai ser de grande relevância para a sua vida. Eu espero que você realmente possa ser abençoado por essa aula. Bom, Jonas é o profeta fujão, assim como ele é conhecido, o homem da baleia, o homem que entrou na barriga da baleia. E Jonas é um livro que, além de um livro, é um personagem que é muito conhecido até mesmo fora do meio cristão, porque de certa forma influencia a literatura e a cultura de forma geral. Nós temos então essa história de um homem que foi engolido por um peixe, por um grande peixe, porque desobedeceu a Deus. E por conta da sua forma tão didática e fácil de ser trabalhada, de certa forma até lúdica para as crianças, é um livro que está aí na mente de qualquer um. Se você perguntar quem é o Jonas da Bíblia, provavelmente muitas pessoas vão saber te dizer quem é esse profeta fujão. E ao longo dos tempos, é claro, ele, como eu já disse, ele foi influenciando a cultura, tanto que nós temos aí várias referências dentro da literatura e de filmes ao profeta Jonas. Quem não lembra aí, por exemplo, de Moby Dick, 20.000 Léguas Submarinas, até mesmo no filme dos Vingadores, o Tony Stark faz lá uma referência, Pinóquio também cita aí uma referência a Jonas, quando cai lá na boca da baleia. Então é um personagem que já está bem incutido aí na nossa sociedade. Mas hoje, para falar um pouco sobre esse livro, sobre esse homem tão importante, sobre esse profeta, eu tomo aqui por base a nossa revista da Escola Dominical, a revista da APEC, que nós usamos na ADR, uma revista de um conteúdo excepcional. Se você não conhece, busque conhecer realmente. Deixo aqui meus agradecimentos ao autor da revista, foi muito feliz nos comentários, em todos os tópicos, ponderações. Realmente conseguimos extrair aqui grandes lições e até mesmo aplicações teológicas. Um livro muito bom, essa revista da EBD que estamos estudando na ADR. A Bíblia de Estudo NAA, que eu gosto de usar, que é a Nova Almeida atualizada, na minha opinião, uma das melhores Bíblias de estudo que você tem hoje, da SBB. Então hoje tomo por base também, além da revista, a Bíblia NAA. O livro Jonas, Introdução, Tradução e Comentário.
pelo professor e pastor Carlos Augusto Vailate, que talvez hoje seja um dos melhores e um dos maiores especialistas quando o assunto é Jonas, sobre Jonas. Carlos Augusto Vailate é um grande teólogo, um grande professor, então ele escreveu esse livro maravilhoso. Se você não conhece, pode buscar conhecer a história de Jonas. Introdução, tradução e comentário por Carlos Augusto Vailate. E também uma série de estudos e exposições do pastor e professor Luiz Saião, que também é um grande teólogo, hebraísta e um amigo nosso aqui, o amigo do pastor Paulo, dos nossos professores, realmente um homem excepcional. Bom, para começar essa aula, vamos então do textuário, aquele textuário que a revista nos apresenta, que está em Jonas, capítulo 1, versículo 2. Você que está com a sua Bíblia aí, você que vai ligar a sua Bíblia nesse momento, então pega a sua Bíblia aí no seu smartphone, ou se você tiver com a Bíblia na mão, e abre aí em Jonas, já deixa um bloquinho de anotações e uma caneta aí. Te recomendo que você sempre deixe aí um bloquinho de anotações, uma caneta, isso é muito importante para que você possa registrar essas mensagens. Sempre que você for assistir uma pregação no YouTube, ou seja, uma aula da EBD, procure deixar sempre alguma anotação, procure fazer algum registro disso. Esse é um costume que eu peguei até mesmo da minha mãe. Minha mãe, desde pequeno, eu lembro quando nós íamos para a igreja, ela no culto de ensino, culto de doutrina, sempre fazia as suas anotações. E se você perguntar, ela tem um arquivo lá, dentro das suas bíblias antigas, ela vai ter pregação de 10 a 15 anos que o nosso pastor pregou, e ela fez o registro, a anotação, e isso de certa forma serve depois para revigorar a nossa fé. Depois, quando você lembra e acha aquela anotação que você fez anos depois em alguma bíblia, isso volta a falar com você, isso é muito importante. Então, pegue aí já um bloco de anotações, uma caneta, computador, o que você gosta de usar, e vamos falar um pouco sobre Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Bom, vemos aqui já, o livro já começa com uma sentença, uma ordem, né? Uma ordenança de Deus aí para esse profeta chamado Jonas. Mas antes disso, vamos tratar um pouco sobre o livro em si, né? O registro, o manuscrito que temos aí. O autor de Jonas é um autor que não é conhecido, é desconhecido. A maioria dos estudiosos chegaram ao consenso de que realmente não há relatos do autor do livro de Jonas, aquele que escreveu. Provavelmente a fonte aí fundamental foi o próprio profeta Jonas, né? Que ao voltar de Nínive deve ter contado, e através da oralidade então passou-se essa história de geração, e algum autor em algum momento ali resolveu registrar isso. Então não temos aí um autor realmente conhecido, nominado aí sobre o livro de Jonas. A data desse livro, ele foi provavelmente escrito em algum momento entre o século 7 e o século 5 também. É o que vai chegar na maior parte dos estudiosos, o consenso que se chega que realmente foi aí finalzinho do século 8 talvez, mais para o século 7 até o século 5 a.C. Jonas é um livro que ele não está presente também só na Bíblia cristã, não é só na nossa tradição cristã, mas ele aparece também na tradição judaica. O livro de Jonas vai aparecer tanto no Talmud, na Mishnah, quanto na tradição rabínica. A história de Jonas, ela representa, na verdade, para o povo judeu em si, o que eles chamam de Teshuvah, que é a capacidade de se arrepender e ser perdoado por Deus. E ele vai aparecer, Jonas, também até mesmo no islamismo. Então veja que as 3 maiores religiões aí do mundo têm esse profeta Jonas aí relatado nos seus registros. No Alcorão também, no Islã, ele vai aparecer, claro, com algumas modificações, mas aparece um registro aí de referência ao profeta Jonas. O interessante é que os manuscritos sobre Jonas, o que temos o relato aí de Jonas, é um dos manuscritos mais bem preservados do Antigo Testamento. Então, já falando um pouco sobre a historicidade desse livro e alguma polêmica que talvez seja gerada em relação à história do livro de Jonas, ele é um dos manuscritos que mais tem fidelidade àquilo que se encontrou desde a sua originalidade. Ele é um texto que apresenta, ele é um registro, que ele apresenta poucas modificações textuais, ele é um texto que apresenta pouca variante linguística também ao longo dos anos,
quando são comparados, é claro, com os demais manuscritos. Então mostra que realmente o que temos hoje na nossa Bíblia, o que você tem hoje aí a respeito de Jonas na sua Bíblia, realmente é um relato fiel àquilo que foi encontrado, aos registros originais, a história original, sem muita variante aí, dependente do idioma em que foi traduzido. O que nos mostra também, de certa forma, que Deus tem preservado esse relato tão importante ao longo de séculos. O livro de Jonas está aí entre os profetas menores e se difere dos demais profetas por causa da sua narrativa diferente, né? Você vai ver aí que em profetas como Isaías, Jeremias e alguns outros, é possível você ler muito a sentença "assim diz o Senhor" e uma sentença de exortação contra o povo de Israel. Em Jonas não. Em Jonas, na verdade, você não vai encontrar tantas profecias especificamente para o povo de Israel. Não há registro, então, no livro de Jonas para o povo de Israel, né? Ali explícito. E nós vamos ver que ela possui uma narrativa um pouco diferente nesse livro de Jonas, porque na verdade é um profeta que é levantado, mas a sua profecia propriamente dita vai ter mesmo 5 palavras no hebraico. Então são apenas 5 palavrinhas. Não é aquele livro do profeta que é recheado de palavras, né? É recheado de ordenanças de Deus ou de exortações. Então ele possui aí um caráter um pouco diferente dos demais profetas, porque é um profeta que prega muito mais com seu testemunho, com a sua experiência com Deus, né? Com aquilo que ele viveu. Ele fala menos e vive mais aquilo que o Senhor faz na sua vida. E essas 5 palavrinhas, então, que Jonas professa aí, são 5 palavrinhas no hebraico, repetindo, e é claro que eu não vou ter a audácia aqui de pronunciar essas 5 palavras em hebraico, até mesmo porque temos uma grande professora, a professora Eunice, que é também uma grande professora de hebraico. Eu não vou me atrever aqui a pronunciar de forma errada, mas nós vamos ao texto então, que está em Jonas 3 e 4. Jonas capítulo 3 e versículo 4. Essas 5 palavrinhas que são profetizadas por Jonas contra Nínive, em português vão aparecer como 7 palavrinhas. Então, são 7 palavras que Jonas usa aí para profetizar, as palavras que Deus coloca no coração de Jonas. Jonas 3 e 4 diz: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então são essas 7 palavrinhas aí, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Em algumas outras versões vai ter a palavra será subjugada. Aqui na ADR nós usamos, eu disse que eu tomei por base para estudo a Bíblia NAA, mas na ADR nós usamos sempre a versão NVI. Por isso vocês vão ver que o texto que eu estou usando aqui é sempre na tradução NVI, a nova versão internacional. Então, essa é a profecia de Jonas, esse é um pouco sobre a história do livro de Jonas, aquilo que nos traz a história. E agora eu quero falar com vocês a respeito do profeta em si, do homem, do personagem. Quem é esse Jonas, afinal de contas? E aí nós vamos ver que no capítulo 1 de Jonas, logo no primeiro capítulo, quando você abre aí o livro de Jonas, você vai ver uma semelhança com algo que está registrado também no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 14, já pega aí a sua Bíblia, já deixa aberta aí em 2 Reis, capítulo 14. Esses dois textos, tanto Jonas 1 quanto 2 Reis 14, vão dizer que o Jonas, filho de Amitai, o que nos faz relacionar diretamente, então, o profeta Jonas desse livro que estamos tratando hoje com o profeta Jonas que é descrito aí em 2 Reis, nesse livro de 2 Reis, capítulo 14. Então temos aí Jonas, o filho de Amitai. O seu nome é Ioná no hebraico, Jonas, que significa pomba, né? Então é ele a pomba de Israel dessa época. E ele é o único profeta hebreu também que foi levantado para pregar ao povo gentílico, né? Um povo estranho, um povo que não é o povo de Israel, um povo que estava fora da promessa de Deus. Então ele é o único profeta hebreu que é levantado com essa mensagem aí específica a um povo gentílico. Em 2 Reis 14 também vai trazer uma informação importante, que é a sua naturalidade, da onde que Jonas é. Então lá em 2 Reis 14 e 25, você vai ver o relato de que ele era de uma cidade chamada Gat-Efer. Gat-Efer é aproximadamente, também o pastor Carlos Augusto vai lá, vai relatar isso, fica ali aproximadamente a 800 quilômetros de Nínive. Também é o que a maioria tanto os historiadores quanto os arqueólogos vão dizer, essa cidade de Nínive ela tem uma distância aí de 800 quilômetros. Gat-Efer, que era a naturalidade,
de Jonas, natural, da onde Jonas era natural, até Nínive. Tem aí 800 quilômetros de distância, o que corresponde a mais ou menos aí a distância de São Paulo a Florianópolis, por exemplo, Santa Catarina, né? E para fugir e olha só que coisa interessante, para fugir da presença de Deus, então, quando o crente resolve desobedecer a Deus, ele não faz de qualquer jeito, ele faz de uma forma grandiosa, né? Porque quando Deus manda ele ir para Nínive, em vez de ele ir, o que ele faz? Não vai para um lugar mais perto se esconder, ele vai para um lugar 4 vezes mais longe. Então, enquanto Gat-Hefer fica aí a distância de 800 quilômetros de Nínive, ele resolve ir, então, para um lugar que é 4 vezes maior a distância. Ele vai de Jope a Tarsis. Você vai ver também no primeiro capítulo relatado que Jonas ele resolve então de Jope a Tarsis, o que significa e corresponde a uma distância mais ou menos de 4.000 quilômetros. Ou seja, como sair de São Paulo, Deus mandou você sair de São Paulo para ir para Floripa pregar uma palavra. Mas aí o que você faz é sair de São Paulo para ir para Argentina, para Bariloche, 4.000 quilômetros mais longe, para tentar fugir da presença de Deus. E aí eu quero convidar vocês então para ler esse texto em 2 Reis, capítulo 14, que temos aí o registro desse homem chamado Jonas, e vai falar um pouquinho sobre o momento em que ele era profeta em Israel. Nós vamos entender um pouco desse contexto. Em que contexto de Israel Jonas está inserido, então? Ele profetizou, aí os irmãos vão ver, aproximadamente nos anos 782 a 753 a.C., quando quem era rei em Israel era o rei Jeroboão II, né, no Reino do Norte. E é isso que vocês vão ver então em 2 Reis 14, 23 até o 29. 2 Reis 14, 23 a 29. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar de Arabá. Olha que importante, foi esse rei então que restabeleceu as fronteiras de Israel. Essa é uma informação importante. Depois, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada a seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então Jonas ele já era profeta conhecido. Olha que interessante, ele vai profetizar aqui pro rei Jeroboão II, que ele seria sim um rei próspero politicamente e expandiria o reino e alcançaria algumas cidades perdidas. Então aqui no versículo 25 já fica claro que Jonas profetizou antes mesmo de Jeroboão reconquistar essas fronteiras, né? Então vamos para o 26. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos, as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Ramate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Então esse texto já nos deixa claro aí que esse profeta Jonas já entra aí como um personagem histórico até mesmo no livro de 2 Reis. Já temos aí o seu registro. E a gente vai ver que realmente esse rei Jeroboão II, que era o rei quando Jonas foi profeta, foi até que um rei bom politicamente e militarmente, alcançou um pouco de prosperidade para Israel, porém, assim como os demais reis, veio a contradizer os princípios do Senhor. No capítulo 1, um capítulo antes, no 13, vocês vão ver, nós estamos agora no 14, mas no 13, ali a partir do versículo 5, os irmãos vão ver uma informação interessante, que o povo de Israel tinha acabado de ser liberto da opressão síria. Então a opressão síria acabava sobre o povo de Israel e eles gozavam então um certo momento de paz. Então o momento em que Jonas ele é profeta em Israel é sim um momento de paz e prosperidade para Israel. Eles não estavam sob o jugo de ninguém, né? Então isso nos mostra que realmente Jonas ele
teve ali alguma relevância dentro do povo de Israel para profetizar, mas talvez por ser momentos de paz ali em Israel, Deus o manda então para Nínive. E aí vamos falar um pouco sobre Nínive. Nínive era a capital da Assíria, tá? Diferente da Síria, a gente falou agora que eles foram libertos da opressão da Síria, porém Nínive é a capital da Assíria. E tinha um pouco mais ali de 120 mil habitantes. A própria Bíblia vai relatar isso também aí no livro de Jonas. Nínive era Nínive era uma cidade que tinha uma quantidade de 120 mil habitantes para mais. Alguns historiadores vão calcular de 200 a 500 mil habitantes. A Síria era um reino internacional que se levantava como império em todo o mundo, né, conquistando muitos lugares. E a Síria era conhecida pela sua violência militar. Talvez se você lembrar aí das aulas de história, você vai se lembrar dos métodos de tortura que muitos deles os assírios criaram. Muitos métodos de tortura que foi usado até mesmo no nazismo foi implementado pelos assírios. Então, para os irmãos terem noção do nível de crueldade desse povo assírio, eles realmente, se você der um Google aí, você vai encontrar diversas imagens e relatos de torturas que foram implantadas pelo povo assírio. Tem diversas imagens de homens e mulheres sofrendo com torturas que foram inventadas e criadas por esse povo, pelo Império Assírio. Então você imagina como Jonas devia realmente odiar esse povo, né? Imagina como que o povo daquela época deveria enxergava eles realmente como demônios, como homens possuídos, né? Por tamanha violência que eles usavam nas suas guerras e nos seus métodos de conquista. Bom, nesse mesmo tempo, existem relatos de que esse Império Assírio ele não desfrutava de muita união dentro do próprio povo. Então, ali em Nínive, eles estão passando por um momento um pouco de dificuldade, porque há alguns relatos também de fome em Nínive e alguns relatos de revoltas internas e conflitos. O governo não estava conseguindo se estabelecer na época, então Nínive ali vivia em pé de guerra nessa mesma época em que Israel vivia bem. Agora ainda sobre o livro de Jonas, o gênero literário talvez que nós vamos ver no livro de Jonas é algo que também é uma incógnita, e é algo que talvez gera uma grande polêmica, porque o gênero literário de Jonas não foi definido também pelos estudiosos, porque alguns dizem que ele é narrativo, ele é lírico, outros vão dizer que é um conto, é uma poesia, e aí que mora o maior perigo e talvez a maior polêmica sobre esse livro de Jonas, porque na verdade vocês vão ver que não dá para chegar a um consenso, porque o capítulo 1, o capítulo 3 e o capítulo 4 eles narram de uma forma diferente, eles vão trazer uma espécie de prosa, enquanto o capítulo 2 de Jonas, ele é mais poético, ele parece um salmo, então ele é diferente, ele destoa um pouco desses outros capítulos. O capítulo 1, o 3 e o 4 tem uma estrutura literária diferente, enquanto o 2 ele passa a ser um pouco mais poético, então não se chega muito ao consenso de qual realmente é o gênero literário desse livro, né? De Jonas. Mas aí a polêmica mora porque alguns céticos e liberais vão então usar o livro de Jonas para dizer que esse livro, na verdade, ele é uma analogia, ele é uma parábola, né? Ele é uma fantasia, ele não pode ser visto e encarado como um livro histórico, porque ele traz algumas histórias absurdas, né? Ele traz alguns relatos ali que não parecem verdades. Então alguns céticos e liberais, adeptos da teologia liberal, vão dizer que na verdade ele tem mais um cunho moral e exortativo para o povo de Israel. Mas aí que tá, será que Jonas é uma alegoria ou não? Afinal de contas, não pode ser verdade que um homem vai ficar vivo 3 dias na barriga de uma baleia, né? Não pode ser verdade que um homem chega numa cidade, prega para mais de 120 mil pessoas e todo mundo se arrepende. Ou que um verme, um inseto, receba uma ordem de Deus, morda uma planta, ela cresce, seca do dia para a noite e as coisas parecem que não se encaixam muito bem. Então acredita-se que é como se fosse um conto, né, esse livro de Jonas. Assim como, por exemplo, na época havia muito os contos da Grécia, né? O grande poeta e autor grego Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, também faz uma referência na verdade, existem relatos de que Homero, na verdade, escreveu que Hércules teria mergulhado dentro do mosto marinho para salvar a sua amada, então ficou ali dentro da barriga de um grande peixe também.
Então eles usam isso mais para dizer que realmente Jonas parece um conto do que um livro histórico. Mas para nós não. Para nós cristãos e crentes aqui da ADR, nós cristãos hoje, no nosso século, cremos que Jonas é sim um livro histórico e que a Bíblia é inerrante em seus registros. Nós cremos sim que Jonas é um relato fiel daquilo que um profeta viveu. Mas é necessário que a gente entenda isso e que a gente crie argumentos para poder rebater e refutar esse tipo de falsa doutrina. Então é importante que a sã doutrina prevaleça. Esse registro, geralmente, essas linhas teológicas, esses pensamentos, vêm de pessoas que, na verdade, talvez nem creem no poder de Deus. Porque se nós cremos que Deus realmente é o Deus sobre todas as coisas, é o Deus criador, que fez os céus e a terra, que criou todas as galáxias e desde as menores partículas que existem no universo até os maiores planetas, o que seria impossível para ele? O que seria impossível para esse Deus colocar um homem dentro da barriga de um peixe ou dentro da barriga de uma minhoca? Então, se nós cremos que nosso Deus ele é o Deus do impossível, que ele pode todas as coisas, que ele é o Deus da matéria e da física, nós podemos crer sim que Jonas é um livro histórico. E aí eu vou discorrer aqui sobre algumas possibilidades, talvez de refutar até mesmo esse tipo de teologia liberal, esse tipo de refutar o livro de Jonas como livro histórico, né? Então nós que cremos que Jonas é sim, literalmente, da forma como está registrado, um livro histórico e podemos crer que ele nos traz lições importantes, mas que sim, é um fato. Podemos dizer que sobre a possibilidade de alegoria, o próprio Jesus traz então exemplo desse texto de Jonas. O próprio Jesus vai usar o exemplo de Jonas, e não só uma vez, mas ele vai dizer 3 coisas aí bem importantes que nos mostram que Jesus então usa o personagem Jonas não como um personagem de um conto, mas como um homem real. E aí eu quero convidar você para ler então em Mateus capítulo 12, versículo 38. Mateus 12, do 38 ao 41, nós vamos ler agora. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Mas sinal nenhum será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora aqui está o que é maior que Jonas. Olha só que coisa fantástica. Jesus ele vai usar então algumas referências. Ele se compara a Jonas dizendo que assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, ele ficaria também no centro da terra. Então Jesus se coloca comparativamente com uma pessoa que não me parece ser muito um personagem, mas uma história real. Um segundo ponto é que Jesus exorta dizendo que os ninivitas se levantarão contra aqueles que não crerem, fazendo uma referência então ao juízo final, ou seja, eu duvido muito que Jesus usaria algo que parece ser um conto, uma alegoria, para dizer que se levantará no dia do juízo final alguém para condenar aqueles que não creram. Então Jesus ele cita também os ninivitas aqui como uma forma de arrependimento, um sinal de arrependimento. E por último, Jesus então se coloca aí acima de qualquer um, assim como ele diz também depois, logo após esse texto, ele diz que aqui está quem é maior que Abraão, e sabemos que Abraão realmente é uma figura histórica. Ele diz aqui para Jonas, aqui está quem é maior que Jonas, ele diz de Jonas, né? Então Jesus nos mostra que realmente há indícios de que Jonas é um fato histórico e que Jonas pode ser considerado sim um fato histórico. Esse texto de Mateus é fantástico, eu creio que nele, no Evangelho de Mateus, Jesus expondo dessa forma a história de Jonas, podemos aí tirar lições lindíssimas para a nossa vida. Sobre a possibilidade de um homem sobreviver no estômago de um peixe durante alguns dias, existem também relatos que nos mostram essa possibilidade, que é sim possível. E aí vamos ver, ao longo da história, existem, se você procurar na internet, você vai ver que há alguns registros. Mas eu vou citar talvez a mais famosa, a mais conhecida, que é de um homem chamado James Bartley, que é um inglês. Ele viveu ali pelo final do século XIX
Em 1891, você vê que é uma história recente, 1891, trabalhava num navio baleeiro. Quando tenta capturar uma baleia, ele cai no mar. Ele trabalhava nesse navio, então eles capturavam baleia e ele cai no mar e é engolido por essa baleia. O que acontece é que os seus amigos e aqueles que estavam no navio conseguiram capturar a baleia e levaram para a terra firme, sem nem imaginar que o amigo tinha caído lá na boca ou que talvez estivesse vivo lá ou não. E aí parece que um dia depois, se eu não me engano, eles abrem a baleia, como era de costume, eles deveriam comercializar a carne ali da baleia. Quando abrem, eles veem um vulto ali dentro. Quem é? É o homem chamado James Bartley vivo. James Bartley estava vivo dentro de uma baleia. Então eles tiram e tem esse registro histórico de que esse homem realmente sobreviveu dentro da barriga da baleia. É claro que depois ele foi atendido, foi socorrido, mas está vivo. Faleceu já, é claro, por conta do tempo, decurso do tempo, mas foi um homem que foi encontrado vivo dentro da barriga de uma baleia. E olha aí que grande referência histórica nós temos aí então desse homem comparando com Jonas. E uma pergunta que se faz: qual é o tipo de peixe então que engoliu Jonas? A verdade é que não há registros, irmão, nem bíblico, nem histórico, sobre o peixe que engoliu Jonas. O que o hebraico vai trazer nesse texto, a tradução original, é uma palavra chamada Dag Gadol. Essas palavrinhas pequenas eu ainda arrisco dizer, então Eunice me corrija se estiver errado. Mas essa palavrinha do hebraico chamada Dag Gadol, na verdade ela faz referência a um grande peixe, ou peixe grande, né? A tradução direta seria isso. Então não fala qual que é o tipo, se é um peixe, se é um tubarão tipo megalodonte, qual é o tipo de peixe que seria, que teria engolido ali o profeta Jonas. Então sabemos que é um peixe grande, mas não sabemos exatamente qual é. E uma outra pergunta que se faz muito: qual é o tipo de língua, ou como que Jonas pregou então para o povo de Nínive? Como que ele pregou? Ele era de um contexto hebraico, era um profeta em Israel, ele vai para um povo assírio. Qual seria a língua? Como seria essa pregação que Jonas teria feito então ali em Nínive? E aí aparecem três hipóteses que a maioria dos historiadores, dos estudiosos vão nos trazer aí. A primeira hipótese é que Jonas teria pregado na sua própria língua e haveria ocorrido um milagre de compreensão por parte dos ninivitas, fazendo aí também uma referência a Atos capítulo 2, mais ou menos o que acontece ali em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. O pastor Carlos Augusto Vailate vai chamar isso de proto-Pentecostes no seu livro. Então seria um milagre que haveria acontecido de compreensão. Ele pega em hebraico e o povo de Nínive entende o que está sendo dito e se arrepende. Na minha opinião, não é a melhor hipótese. Eu particularmente descarto essa hipótese. Há uma segunda hipótese, que é a que Jonas pregou em hebraico e foi auxiliado por um tradutor. Então ele, chegando ali na cidade, teria conhecido alguém e usou ali então um tradutor para pregar o evangelho. Ele saía gritando nas ruas e alguém o acompanhando fazia a tradução livre, como eram 5 palavras, né? E assim o povo entendia o que ele estava falando. E a terceira hipótese, que é a que eu me apego, a que eu acredito mais, é a que na verdade ele teria pregado em aramaico. Veja, o aramaico ele é uma língua da época que era a língua internacional das relações comerciais da época, assim como é o inglês hoje. Por mais que talvez Jonas não fosse fluente, não sei, em aramaico nós não temos registro disso, são apenas 5 palavrinhas em hebraico que ele usou para pregar. Se ele prega em aramaico ali, então aquele povo entende, era uma língua que tanto o contexto assírio quanto o hebreu tinham conhecimento, e o povo então teria um entendimento, ele não teria muita dificuldade para pronunciar essas 5 palavrinhas em aramaico, né? E aí fazendo então a sua pregação e o povo se convertendo e compreendendo a palavra de Deus para a glória e honra do nome do Senhor. Então eu me apego mais a essa versão de que realmente deva ter sido em aramaico a pregação de Jonas. E por que os ninivitas então eles creram nessa pregação? Jonas chega lá, prega, e agora todo mundo pergunta: mas o cara chega no meio da cidade, prega e todo mundo se arrepende? E aí nós temos alguns pontos aqui importantes também a discorrer. Alguns estudiosos e arqueólogos dizem que os ninivitas eram muito ligados a divindades marítimas. Então eles eram um povo bem místico. Eles estavam voltados, o seu culto era voltado a divindades marítimas, né? Então alguns vão dizer que há registros de estátuas, esculturas de peixe ali na cidade. Então eles tinham uma espécie de deus peixe, deus que vinha do mar, alguma coisa assim, né?
Tem também algum registro de que na mesma época, nesse tempo do Império Assírio, enquanto Jonas está em Israel, o rei ali na Síria seria Ashur-dan. E nessa mesma época em que Jonas, então, ele vai para Nínive, teria acontecido no reinado de Ashur-dan, o que é registrado hoje oficialmente, que haveria um eclipse lunar durante o seu reinado. Um eclipse solar, perdão. Então, se há um eclipse solar e esse povo, eles servem a um deus que eles acreditam que que seja um deus do mar ou não, que é um peixe, eles adoram alguma divindade marítima, os irmãos imaginem o contexto. Você reúne todas essas informações. Então chega um homem do mar, cuspido pela boca de um peixe. Daí o povo já deve falar, opa, esse cara é um arauto de Deus, veio trazer alguma mensagem. Aliado a isso, ali, por volta daqueles anos, deve ter acontecido algum eclipse. O povo naquela época não tinha tecnologia, não sabia lidar muito bem com o eclipse solar, não sabia do que se tratava. Então eles veem algum sinal no céu, então isso parece que vai começando a amolecer, vai deixando sensível o coração do povo a um profeta que vai chegar dentro da barriga de um peixe cuspido ali na praia de Nínive. E aí quando ele chega, ele prega, o povo se arrepende. Isso me faz meditar que muitas vezes o Senhor nos entrega alguma palavra, algo a ser dito, e demonstra o tamanho da soberania de Deus. Deus já está preparando tudo. Muitas vezes a gente retém alguma palavra porque a gente pensa, eu vou levar uma palavra para essa pessoa ou para algum lugar, mas ali não tem nada a ver com o contexto de igreja, o contexto cristão. Se eu falar de Deus para essa pessoa, provavelmente ela vai me chutar daqui, seja um patrão, seja um chefe, seja um familiar, seja alguém na faculdade. Muitas vezes Deus nos dá uma palavra de amor, o seu Espírito toca no nosso coração uma palavra de vida, uma palavra de paz, e a gente retém essa palavra. E muitas vezes nós nem sabemos que Deus já está preparando tudo. Essa pessoa com quem Ele mandou nós falarmos, ou esse lugar onde nós temos que pregar, Deus já está fazendo alguma coisa, já está ouvindo, já foi tocada de alguma forma, já foi sensibilizada pelo Espírito e agora só está esperando a palavra que Deus colocou no seu coração para ser dita. E muitas vezes a gente retém isso, né? Então é o que acontece em Nínive. Talvez Deus já estava dando sinais para aquele povo. O homem chega direito da boca de um peixe, o eclipse acontece, sinais no céu, e aquele povo começa, opa, Deus está querendo alguma coisa aqui. E chega um homem então de Israel, pregando o Deus de Israel, falando essas 5 palavrinhas, e eles do nada se convertem, se entregam ao Deus de Israel, ao Deus de Jonas. Veja, Jonas talvez nem queria ir até Nínive, pensando que aqueles homens que eram tão cruéis fariam maldades com ele quando chegasse. Mas quando ele começa a pregar, a Bíblia nos mostra então que todos se arrependem. Deus já tinha preparado tudo. Então, em nome de Jesus, que você possa liberar essa palavra que Deus colocou no seu coração. E chegamos aqui ao final, concluindo então a nossa lição de hoje. E o ponto principal, afinal de contas, falando sobre tudo isso que falamos até agora, do que se trata o livro de Jonas? Do que trata essa história? Do que se trata o personagem Jonas? Por que estamos estudando? Por que é importante estudar Jonas? O que esse personagem traz de salutar para a nossa vida cristã, para a nossa vida cotidiana? O que a gente pode aprender com Jonas e o livro e o seu relato? E aí alguns vão dizer que o mais importante no livro de Jonas é o seu caráter messiânico, a forma como o livro ele expressa então aquilo que seria a morte e o plano da salvação de Cristo. Ou seja, a libertação do ventre do peixe é uma analogia à ressurreição de Cristo. O arrependimento dos ninivitas seria uma prévia da conversão dos gentios e a repreensão ao povo de Deus, ao povo de Israel. Mas aqui eu quero destacar 5 pontos aqui que eu extraí da lição, que eu quero compartilhar com vocês. São 5 pontos importantes sobre do que realmente se trata o livro de Jonas. E o ponto número 1, estratégia divina, estratégia de Deus. Deus tem os seus meios, mesmo quando nós não merecemos. A graça de Deus é manifesta aqui no livro de Jonas. Jonas, ele foi salvo de morrer afogado. Olha que interessante, Jonas ele sai de onde ele estava, ele vai de Jope a Tarsis. No meio do caminho, ele é derrubado do navio, ele é engolido por um peixe. Esse peixe parece ser o sinal do juízo de Deus. Esse peixe muitas pessoas usam para dizer que é Deus castigando Jonas, mas não. O que nós precisamos entender é que esse peixe, na verdade, é um sinal de livramento que Deus dá, não é um sinal de juízo para a vida de Jonas. Não é o juízo de Deus recaindo sobre Jonas, mas é o livramento. Jonas ele provavelmente morreria afogado naquele mar. Jonas, quando nós saímos da presença de Deus,
O nosso destino certo é a morte. O que acontece com nós é que nós podemos morrer. Provavelmente o nosso destino será a morte quanto mais distante de Deus estivermos. Mas glória a Deus porque Ele manda um peixe. Ele manda um peixe. Muitas vezes parece que ficar na barriga do peixe é ruim. É frio, é gelado. Parece que não tem saída. É tudo tão escuro. Mas muitas vezes Deus usa o peixe, a barriga do peixe, para nos dar um livramento, para nos tirar da morte. E esse peixe então ele passa a ser, em vez do juízo de Deus na vida de Jonas, passa a ser um livramento para a morte. Deus tira Jonas dali e o salva para levar ele então para o seu propósito. Que você possa realmente entender qual é o seu propósito. E se você por acaso está passando pela barriga do peixe, aguenta aí, porque Deus uma hora vai te levar para Nínive. Segundo ponto, um livro de recomeços. O que se trata esse livro? Se trata sobre recomeço, sobre segunda chance. Olha aí no capítulo 3, no versículo 1, o que vai dizer? Logo o primeiro versículo do capítulo 3 de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Depois de Jonas fugir da presença de Deus, Deus pede para ele fazer uma coisa, ele foge, faz outra completamente diferente. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça que está com o seu coração aberto para receber eu e você, seja qual for o tempo. Então com Deus, você pode ter uma segunda chance, um recomeço. Não importa o qual longe ou distante de Deus você esteja, para onde você foi ou o que você tenha feito. Se você realmente crê que Ele é o Deus de Jonas, é o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus do céu e da terra, que fez todas essas coisas, então saiba que Deus está te dando a chance de recomeçar. Talvez seja um dia de recomeço para você hoje. Jonas se trata sobre recomeços. Amor e graça, terceiro ponto. Mostra para nós esse livro de Jonas sobre o amor incomparável de Deus e a graça se revelando desde o Antigo Testamento. Esse livro ele nos mostra que Deus ele é um Deus de todos os seus filhos. Deus é o Deus do povo de Israel, a quem ele tinha feito pacto, sim, mas ele também é o Deus dos assírios, aqueles homens cruéis que tinham feito tantas maldades e que eram tão inescrupulosos. Esses homens, então, que ficaram conhecidos pelos métodos de tortura. Sim, Deus é o Deus de Israel, mas Deus é o Deus deles também. O amor e graça de Deus para com todos os seus filhos. Deus é o Deus dos crentes, mas Deus também é o Deus do seu chefe chato lá, daquele seu parente insuportável, daquela pessoa que você não consegue nem olhar mais na cara. Deus é o Deus da sua família, Deus é o seu Deus, mas Ele também é o Deus de todos aqueles que estão fora da sua presença. Só que é claro, eles precisam aceitar, eles precisam ouvir e aceitar. Só que eles precisam de um Jonas para a vida deles. Você talvez seja esse Jonas. Deus é o Deus dos crentes, mas Deus também é o Deus daquela pessoa que você nem aguenta mais olhar no rosto. Então pensa bem, porque talvez Deus queira te usar como Jonas na vida dela. Aquela pessoa que muitas vezes te fez tão mal, uma pessoa que talvez te feriu desde a sua infância, que te gerou algum trauma. Ele é o seu Deus, mas Ele também é um Deus que alcança essa pessoa. Quarto ponto é que esse livro trata sobre a soberania de Deus. Veja só o controle de Deus sobre a criação, sobre todas as criaturas. Ele nos mostra então que Deus ele está sinalizando de certa forma para cumprir o seu propósito através de toda a criação. Só que tem um detalhe, nesse livro todo mundo obedece a Deus. Adivinha quem é a única pessoa que não obedece a Deus? Olha só, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus. O verme obedece a Deus e até os ninivitas obedecem a Deus. A única pessoa nesse livro que não obedece a Deus é o crente. É Jonas. É a única pessoa que Deus fala e sai e vai para outro caminho, é o crente. Somos nós. Quantas vezes mais nos mostra a soberania de Deus sobre toda a natureza para conseguir nos constranger e nos trazer de volta a Ele. E o quinto ponto que eu quero mencionar aqui é a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Olha que importante. Deus, ele é fiel na palavra que ele dá. E nós precisamos entender isso. Deus tinha dado uma palavra a Jonas. Jonas, vá até Nínive e pregue isso que eu estou te dizendo. Pregue que aquele povo será subjugado, que daqui a 40 dias Nínive não resistirá. Ou seja, essa palavra é uma profecia condicional. Eles precisavam se arrepender. Deus ele é fiel à palavra que ele dá. Jonas, sem fazer rodeio, sem inventar muita coisa, ele chega ali e entrega aquela palavra que Deus dá. Isso nos mostra que a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Aquilo que nós temos para levar para as pessoas, a mensagem que está no nosso coração, na nossa vida, é maior do que você, do que eu. Então a mensagem precisa chegar de alguma forma. Não interessa o que você sente, não interessa o que você acha. Se você acha que aquela pessoa merece o amor de Deus, merece o respeito e a graça de Deus ou não. A mensagem é muito maior do que o mensageiro.
fidelidade à palavra de Deus. E aqui eu quero concluir então com 3 reflexões rápidas. Eu sei que você já ficou muito tempo aqui comigo, eu quero te agradecer. Já quero desde já pedir para você deixar seu comentário aí, se você quiser contribuir de alguma forma aqui com essa aula. Se por acaso algum dado aí que eu não dei, que você tenha a complementar, coloque aí, deixe seu comentário, fale se foi uma bênção ou não essa aula para sua vida. Compartilha com alguém, marca algum amigo aí também. E nós vamos terminar então com 3 reflexõezinhas aqui rápidas. A primeira reflexão está em Jonas, capítulo 1, versículo 9 e 10. Vocês vão ler aí, Jonas 1, 9 ao 10. Vocês vão ver que, na verdade, Jonas, ele é um crente, mas nem tanto. E eu quero ler aqui com vocês um ponto em que a nossa revista se destaca. Eu quero ler aqui com vocês um ponto que a nossa revista destaca, muito interessante, que está na página 80, tá, da nossa revista, na página 80, no livro, na lição 13 de Jonas, em que o autor ele é muito feliz em citar Philip Yancey, também um dos grandes teólogos da nossa atualidade, realmente um pastor e um teólogo fantástico, excepcional. E ele vai trazer então aqui a frase de Philip Yancey, e essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para a sua vida. Diz Philip Yancey: o Evangelho tem muitos inimigos, mas nenhum é tão poderoso quanto não demonstrá-lo com a própria vida prática. Essa é uma grande verdade. Os maiores inimigos da igreja não são os governos totalitários, não são os intolerantes, nem o islamismo, nem as perseguições, mas talvez o mau testemunho e as contradições de quem se diz seguidor de Cristo. Nesse capítulo 1, 9 e 10 aí, a gente vai ver que Jonas, ele conversando com esses homens, com esses marinheiros, ele diz que ele é o servo do Deus Altíssimo. Só que na verdade Jonas é um crente, mas que não parece muito crente, porque ele está fugindo, ele está fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus tinha te pedido. Quantas vezes a gente não se depara com essa situação, né? A gente diz que é crente, nós dissemos que somos confessos do Deus da criação, do Deus Todo-Poderoso, e estamos em desobediência, talvez estamos num lugar onde nem deveríamos estar, estamos com pessoas que nem deveríamos estar. Não porque Deus colocou lá, mas porque estamos desobedecendo a voz de Deus. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar para a sua vida. Pense bem, se você realmente é crente, se você está no centro da vontade de Deus e se você realmente está onde Ele te colocou. A segunda reflexão é que o livro ele termina em aberto. Olha aí no capítulo 4, versículo 10. Capítulo 4 de Jonas, eu vou ler aqui rapidinho. Capítulo 4 de Jonas, versículo 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir entre a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E na verdade, essa última pergunta, o livro termina assim, esse é o último versículo. Essa é a última sentença que nós vemos, é uma pergunta para Jonas, que Deus faz para Jonas. E na verdade, essa pergunta para Jonas talvez seja a pergunta que Deus faça para cada um de nós hoje. Seja qual for o dia, o horário que você está assistindo isso. Será que realmente Deus não tem que ter misericórdia daquelas pessoas que talvez nem você tenha misericórdia? Essa é uma pergunta que fica latente em nossos corações. Sem dar um desfecho, então, para o livro de Jonas, Deus encerra esse livro dessa forma. E aí, uma terceira aplicação, uma terceira reflexão, e para finalizar já essa aula, eu quero trazer um pensamento para vocês de que Jonas é o profeta que foge, está sempre fugindo da presença de Deus. Assim como o pastor Nelson Aprígio tem pregado nas quartas-feiras, na mentoria cristã, ele é o profeta que está sempre fugindo. Quantos de nós não somos assim, né? Só que Jonas, ele pensa que fugir, ele pensa que mudando a sua localização geográfica, ir para um lado, para o outro, vai fazer com que seus problemas sejam resolvidos. Quando na verdade, o que precisava ser resolvido em Jonas, estava aqui, no coração, era interno. O que precisava ser resolvido em Jonas não era o lugar onde ele estava, mas era a pessoa que ele era. Muitas vezes a gente muda de igreja, vai para um lado e para o outro. Eu não aguento mais essa igreja, agora eu vou para outra. Eu não aguento mais essa família, eu quero sair de perto da minha família, eu vou morar em outro lugar. Não aguento mais esse trabalho, já quero sair, quero um outro trabalho, quero que Deus prepare outra coisa. E a gente fica pulando de galho em galho. Enquanto muitas vezes nós somos Jonas. E o que realmente precisa ser mudado
é o que está aqui dentro de nós, no nosso coração. Muitas vezes o que Deus quer mudar de verdade na sua vida não é o lugar onde você está, mas é a pessoa que você é. Eu espero de verdade que essa aula de hoje, que essa exposição, que essa reflexão, essas reflexões possam abençoar a sua vida, possam abençoar a sua família. E se realmente esse conteúdo foi abençoador para a sua vida, compartilha com alguém, envia esse vídeo para alguém, compartilha, curte o vídeo, comenta, deixa algum comentário. E eu espero de verdade que nós possamos aprender com Jonas, que muitas vezes fugir não é a melhor opção, mas aceitar aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas é realmente o que um cristão precisa para ser abençoado. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, até o próximo semestre. Amém, queridos. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, Juninho. Que aula maravilhosa, que didática, que coisa bacana. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e que Deus multiplique sobre a sua vida as suas bênçãos, sobre a sua família, e que esse teu dom de falar, de pregar, seja acrescentado mais e mais. Que Deus te dê graça, sabedoria e unção para levar a palavra do Senhor. Queridos, que bênção, que maravilha. É uma aula que nós devemos compartilhar com o maior número possível de pessoas. Então, pega esse link, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like ali, para que nós possamos impulsionar ainda mais a Escola Bíblica Dominical, a ADR e todos os nossos trabalhos que desenvolvemos aqui. Eu louvo a Deus pela vida do Juninho, pela vida dos nossos jovens, que têm sido ministrados, têm sido ensinados à luz da Palavra de Deus. Nós realmente temos uma mocidade abençoada, bem dirigida, bem ensinada, desde o nosso pastor presidente, que tem aí um carinho todo especial pela nossa juventude e por todos os nossos pastores, os nossos professores. Eu tenho certeza que o Juninho, através dessa aula, ministrada pelo Juninho, irá alcançar vidas e trazer excelentes resultados para todos nós. Amém? Eu quero orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta aula, pela vida do Juninho, pela vida de todos vocês que estão nos assistindo e por aqueles que ainda irão assistir. Amém? Oremos. Pai de amor e bondade, nós te louvamos e bendizemos, ó Deus, por esta aula, pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela vida do Júnior, ó Pai, que o Senhor tem usado para ministrar a sua palavra, Senhor. Abençoe o teu filho, a sua vida, a sua família, dê-lhe graça, Senhor, dê-lhe saúde, dê-lhe, Senhor, sabedoria, para ministrar, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Abençoe aqueles que irão, ó Deus, ouvir esta palavra, Senhor, que possa, Senhor, a tua palavra, Senhor, germinar, ó Deus, brotar em cada coração frutos, ó Deus, frutos para, Senhor, para a tua obra, para o teu reino, ó Senhor. Fica conosco, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, na Escola Bíblica Dominical, abençoe o nosso pastor presidente, dê ao teu filho graça, saúde, para a condução deste trabalho, ó Deus. Nós te louvamos e bendizemos, pois o fazemos no nome de Jesus, o teu filho. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Mais uma vez, reiteramos o nosso agradecimento na vida do pastor Paulo Silas, pela confiança, pelo apoio, por todos os nossos professores que durante esse trimestre desempenhou um papel maravilhoso, fantástico, na ministração de todas essas aulas. Percorremos por mais um trimestre e eu tenho certeza que cada aula foi uma bênção grande na vida de todos nós. Amém? Quero agradecer de coração a todos os nossos professores. E dizer, dia 15 foi dia dos professores, parabenizar a cada um de vocês, professores. Estamos separados pelo isolamento social, pela pandemia, mas fica aqui o meu forte abraço a todos vocês, professores, das classes infantis, das classes dos adolescentes, dos jovens, das classes adultas, todos os professores da EBD que têm desempenhado um trabalho maravilhoso na Assembleia de Deus Renovação. Pastor Paulo, muito obrigado pelo apoio, pela confiança. E seguimos forte, pois domingo que vem iniciaremos mais um trimestre. E nesse trimestre, com certeza, Deus vai nos abençoar. Estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Teremos também lições preciosas, maravilhosas. Falaremos de batismo com o Espírito Santo, falaremos de toda a obra paulina através dos Atos dos Apóstolos. Então eu convido vocês, a partir de domingo que vem, não percam nenhuma aula. Estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Amém?
Que todos nós estejamos presentes, sintonizados nesse canal e que a palavra do Senhor seja falada, seja pregada aos quatro cantos desse mundo. Amém? Muito obrigado a todos, que tenhamos um excelente dia e uma excelente semana. Essa é a Escola Bíblica Dominical, a EBD Online da ADR, Assembleia de Deus, Renovação na Visão 2020. Tenhamos todos um ótimo dia e uma excelente semana no nome de Jesus. Amém.